Gente, vamos fazer um estudo aqui dos dias 27 e 28 de julho. Achei muito interessante. Eu estava dando uma revisitada no que aconteceu nesses dias e, e é um excelente dia para a gente avaliar os ciclos, né, do mercado no price action, o elemento fundamental da metodologia de Brooks, né? É, como a gente identificar, sempre a gente tem debatido, eu me lembro uns 3 anos, como a gente identificar a evolução dos ciclos, né? Quando a gente virar um pouquinho a nossa forma de operar e ajustar a cada ciclo. Mas habilidades que o Al Brooks fala que a gente, como trader, deveria ter, é ter essa habilidade de poder identificar os ciclos e ir modificando sua forma de operar em função deles, né? Do que você vai esperar nesse vídeo? A gente é um vídeo longo, mais de 1 hora, ou 1 hora, perto de 1 hora, mas é um vídeo de estudo. Então, todo aquele que tiver interesse em estudar, eu convido a, a ver até o final, né? Tem muitos elementos práticos ali, usando os dias 27 e 28, que são dias que aconteceram recentemente, para a gente avaliar como operamos, né? De acordo com a Price Action, a metodologia Brooks. Então, um estudo da evolução dos ciclos pelo método de R. Brooks, o que R. Brooks indica. Também temos insights de como operar esses ciclos aí dentro do vídeo. Identificação de melhores entradas. A gente vai ver as entradas eh, e um pouquinho de debate sobre elas, né? A estrutura, em forma muito superficial, mas vamos tentar ver prós e cons e probabilidades dessas entradas. E também ao final do vídeo, se você quiser ficar até o final do vídeo, vai ter o que a gente esperaria, né, para os próximos dias, já que a gente está falando da evolução de ciclos, né? O ciclo se repete, o mercado é inercial, então a gente tem uma hipótese, né, afinal do vídeo, com relação ao que pode acontecer nos próximos dias no WinFoot, né? Convido a todos vocês a se inscreverem no meu canal, ali, também no nosso Discord, Trade Expert Price Actions. E por favor, deem um like se vocês curtem esse tipo de estudo. Eu sei que é um pouquinho longo, mas eu acho que vale muito a pena a gente aprofundar um pouco nesses conceitos muito, mas muito relevantes que o Arbrus deixou para a gente em toda a sua obra. Obrigado. Bom, vamos fazer rapidinho um recap dos dias 27 e 28, porque achei muito interessante hoje olhando de novo, né, uns temas que eu queria observar aqui do ponto de vista macro da evolução dos ciclos, né, de mercado. Eu acho que esses 2 dias são um bom exemplo para a gente ver essa evolução dos ciclos, né? E avaliar como que a gente operou eles, né? Porque às vezes a gente fica tão focado no micro, na barra, que não observa o geral. No meu caso foi o que aconteceu. E teve 2 dias de perda, né? De loss. Mas eu acho que revisitando um pouco, dá para a gente ajustar um pouco o operacional. O importante aqui é que dias de baixa probabilidade não tinha acontecido muito, né? Então, acontece com alguma frequência, né? Quando a gente fala de baixa probabilidade, está falando de que a gente tem uma tendência de alta, mas às vezes vem com barras surpresas que nem que a gente teve no diário no dia 27 de julho, né? Então, e como que a gente poderia realmente tentar antecipar mudanças de ciclos? Tá bem claro nos livros do Wal Brooks, né, quais são a evolução dos ciclos. E eu acho que a gente, com esses 2 dias, pode bem ver um bom exemplo sobre isso. Então, vou focar um pouco sobre isso, mas também um pouco sobre o que a gente poderia ter feito, né, diferente, no meu caso, para tentar pegar, não, esses insights tempranos. Onde a gente pode observar essa mudança de ciclo, eu acho que é muito mais importante, né?
Então, acho que a gente deveria começar pelo dia 26. O dia 26 foi um dia, digamos que curto, né? Mas foi um dia de trading range. Digamos que o price action estava dentro de um trading range, né? E ele foi um dia que começou talvez na metade desse trading range e pôs uma wedge, ele tentou ir para cima, fechando quase que na máxima na parte superior do trading range. Então, na abertura do dia 27, você observa assim, alguns trades eu não gosto, mas alguns trades poderia ter visto uma wedge aqui top, na máxima do dia. Eu, com a linha horizontal que estava ali, eu poderia ter visto essa falha como uma excelente falha, talvez alguns trades. E teve alguma pergunta naquele dia, né? Se dava para vender essa barra 1. Eu falei que em outras, digamos, em outro contexto eu faria, né? A gente tinha 3 barras na sequência de alta. Então, vender essa barra 1 poderia ser interessante para buscar esse alvo aqui de abertura de opening gap, não? O gap de abertura na EMA dos 15 minutos. Então, vender essa talvez era para buscar esse alvo aqui, mas não tinha suficiente espaço. Então, talvez uma correção dentro dela poderia ser interessante para vender. Alguns traders pegaram essa correção aqui na barra 7, então venderam fade, talvez foi o trade do dia, e coloquei aqui como um dos melhores trades, né? Esse aqui na barra 7, acho que o Thiago fez, né? Gosta desse tipo de trades de valor, a gente chama de valor. Mas eu estava mais posicionado na EMA aqui buscando retomada, né? Eu ainda acreditava na compra aqui, então quando você fez essa caixa de Pandora aqui, falhando, um TTR, um modo breakout mode, né? Um modo bom, eu me posicionei na compra. Ok, estava ok se posicionar na compra aí, tanto na venda como na compra. A gente tinha aqui nesse modo de rompimento 50% de chances para cada lado. Mas aí a barra desses 6 realmente que fechou com uma forte barra de tendência, fechando na mínima. Ela fechou meio climática mesmo, mas já era fechando embaixo da EMA dos 5, embaixo da EMA dos 15. Era uma excelente barra para tomar e talvez a única, eu diria, dessa perna que a gente poderia tomar, porque considerando esse trading range, a gente estaria na metade do trading range. Mas no macro, a gente poderia pensar que isso aqui é um rompimento de um breakout mode e que pelo menos essa barra de 6 ia ter um MM dela, né? Um projetado dela, pelo menos até esse lugar. Então, fazer um para um dessa barra 16 era muito plausível. Agora, isso dava para pensar que a gente ia ter digamos, um rompimento desse tipo aqui. Não dava para pensar nesse momento, né? Nesse momento pode ser um rompimento buscando, né, a mínima do dia anterior e só. E falhar aí ou na EMA dos 15 minutos, de 60 minutos, como vinha falhando repetidas vezes aí. Porque a tendência principal é de alta. Então, isso até aqui, eu acho que não dava para a gente pensar que poderia dar uma barra como que deu aquele dia. Então, até aqui a gente pode ter isso aqui normal, de um ciclo de um trading range, e você pode ter esses spikes aqui como um spike, digamos, buscando o outro extremo do trading range, né? Então a barra desses 6 poderia ser uma boa entrada na venda, buscando, pode ser o projetado dela, também buscando o outro extremo do trading range, né? Agora, aqui é importante, né? Porque esse aqui é o BO, né? E depois de um BO você espera um spike, um channel, né? Então, como que esse channel acontece? Puxa,
né? O channel normalmente a gente busca um channel em 3 puxadas, né? Um channel um pouco mais amplo, mas ele foi em tie channel, né? O que demonstra um pouco também de força vendedora, né? Então, a evolução de um spike, né, como esse aqui, foi para um tie channel. Então, um tie channel é outro BO em tempos gráficos maiores, né? Então, mas ele representa realmente uma boa evolução de um BO, vai para a primeira correção, e aí vocês veem que tem uma segunda perna apenas, não, nenhuma barra foi abaixo de outra, mas no M1 dá para ver que era no minuto era também uma wedge aqui, né? Até esse ponto, uma, duas, três puxadas, né? Uma wedge meio que truncada, mas em forma de tie channel no M5, nos 5 minutos, né? Aqui eu comecei a vender, realmente na 24, abaixo da 24, né? E foi onde eu me senti confortável a vender. Aqui, realmente eu busquei por compras aqui. Tentei aqui embaixo na mínima do dia anterior. Tentei fazer alguns scalps aqui. Sabia que era meio que scalp, né? Pela forte perna, que essa perna requeria uma segunda perna. Então tentei ver se ela falhava aqui, se era um movimento de baixa probe aqui, né? Isso aqui e retomar. É, um ponto interessante é que esse swing aqui, que é um swing que foi até que é majoritário, porque fez a máxima do dia, né? O swing da 88 não foi testado a partir dessa perna aqui, então não fez breakout pullback, sino que ela foi direto. O swing da 72 foi testado na 21, né? Então talvez esse swing seja o majoritário mesmo, né? Então, de qualquer forma, essa 21, você sabe que eu não gosto de barra careca, então não tinha tomado, não teria tomado. Quando ela fechou, eu estava comprado por aqui, na mínima, né? Quando ela fechou, eu saí da metade, depois saí da outra metade aqui embaixo, da barra 21, né? Então é isso, algum comentário ali nesse ponto ali? Ed, ali na barra 18, você não acha que dá para vender ali pensando no rompimento ali daquele. Porque eu acho que o dia anterior, ali, aquele movimento ali da 73 até 81 como um spike em channel, dá para considerar, não dá? Esse aqui é o spike, né? Essa barra 77, 78 é um suporte majoritário, né? 72 suporte majoritário e tal. Então, assim, a 18, quando eu vi ela fechando careca e tal, perto da EMA dos 60 minutos, eu não gostei dela pela location. Então, assim, se você comprar, vender a 18, se você considerar isso um trading range, você estaria vendendo baixo, né? Um terço inferior. É, Então, por isso eu falei a verdade. 16, acho ok, porque é um breakout, né? Baixo das semas, mas isso aqui já está muito baixo, né? Então, assim, sua estrutura, ela fica de 700 pontos. Não sei se dava, né? Eu acho que não dava para vender essa 18, por isso eu não marquei. Do ponto de vista da estrutura, não acho uma estrutura legal, né? É verdade. Pensando como lateralidade, realmente já estava no terço inferior. Seria mais pela força que veio do dia mesmo. Estava tipo um céu de close aí. Quem vendeu a 18 fez isso aqui. Você vende a 18 com stop nela. Aham. Porque ela 250. teve uma correçãozinha aí na 18, não conseguiu nem fechar o gap da 16, né? E aí já venderam. Você vende ela com stop nela. Não tem stop aqui em cima, porque não cabe. Não tem 250. estrutura boa, né? Não tem, sabe? Você faz isso, você faz esse tiro, stop de barra, né? Dá pra fazer, sabe? Tem muitas pessoas que fazem isso, stop de barra aí, terceira barra. Mas terceira barra pode vir em cima, né? Tem uma probabilidade de vir em cima. Na EMA dos 60 minutos. Até teve uma correção nela, né? Talvez pegar ela na volta,
poderia ser interessante. Não no close, mas na volta, né? Que tem uma correçãozinha aqui, ela voltou. Talvez pegar ela na volta poderia ser interessante com o stop nela mesmo. Sabe o que me refiro? Ela faz uma correçãozinha nela quando fechou, né? Fechou careca, corrigiu e talvez veio assim. Acho que isso foi o que ela fez, né? É exatamente isso. Essa barra 19, que é a abertura de Nova York, né? Sim. Também, a abertura em Nova York. Então, a gente não sabe isso que vai reverter tudo. É muito complicado isso aí, né? Então, essa 19, 20, 21, que é a abertura em Nova York, é muita volatilidade, né? Então, assim, para mim, o mais claro foi vender aqui embaixo, né? Dessa 20, 22. Pus a abertura em Nova York aqui, né? Para mim, vender a 18 é meio que uma loteria, né? Não sabe o que vai acontecer na abertura em Nova York. Então, assim, 22, 23, 24, por aqui, tudo isso aqui é venda, então, na minha opinião. Qualquer ponto aqui é venda. Stop aqui em cima da 22. Na verdade, o stop do dia, depois desse impulso, sempre vai ser acima da 22. Esse aqui é o stop ideal. Qualquer coisa que você fizer aqui. Porque esse aqui, o início de Spike Channel. Channel como Tie Channel. Então, esse aqui é o alvo do Channel, definitivamente, né? Então, qualquer coisa que de fato eu vendi por aqui, vendi mais, nunca comprei mais por aqui, não comprei, né? Eu não comprei aqui, estava muito forte. Teve pessoas que compraram aqui no close da 30, na 32, acima da 32 o MyB, que poderia dar uma boa correção minoritária. Então vamos chegar lá. Mas assim, Tie Channel, bacana. Então foi evolução breakout, Tie Channel. Qual é o próximo ciclo? Bro Channel. Então a gente vê o Bro Channel. Para ter um Bro Channel a gente precisa de uma correção profunda. E foi o que aconteceu aqui. Wedge na EMA, 3 puxadas certinhas na EMA, né? Então você pode comprar a partir dessa barra 29, que é uma boa barra, o B grande, né? Você pode comprar correções nela, 50%, que nem a 32, 31, 32, né? Perto do close da 28. E buscar as 3 pernas, né? A partir daí, 1, 2, 3 pernas, sair na EMA. Eu acho que isso é um trade ok. A 32 para mim é um trade muito claro, né? Então coloquei aqui mais, porque é um dos trades mais fáceis eu acho que vi. Com esse aqui na 7, que para mim é um dos melhor trade desse dia. A 32 também é o melhor trade desse dia, apesar de que é um tiro curto na EMA, né? Mas são 300 pontos, bons pontos. Que se você tem uma boa estrutura, você identifica claro, é um trade que pode dar uns 3 para 1, né? Ou, se você colocar aqui, 1 para 1 com boa, digamos, com boa alavanca, né? Digamos assim, alavancado, bem alavancado ali, né? Então isso poderia ser interessante esse trade. Agora, você tem uma wedge, você espera 2 pernas para baixo, e aqui é onde começa o problema, talvez, né? Spike, I channel, tie channel, né? Então, 3 puxadas para cima claras, você espera uma L2, né? L1, talvez, ou L3 dessa wedge, mas L1 considerando a direita, talvez, não? Ou a 42 L1 e a 45 L2. Vamos colocar um pouquinho mais amplo aqui para a gente ver esse padrão aqui, né? Então a gente está esperando um Broad Channel. Então, Broad Channel é o que significa que a gente tem uma forte perna de baixa, em Tie Channel, correção em 3 pernas na EMA, dos 5 minutos. Aí você espera uma correção pelo menos em 2 pernas, né? Testando, fazendo uma nova mínima. Em Broad Channel a gente espera fazer uma nova mínima, né? E aí ele faz o seguinte, ele faz L1 na 42, estava vendido aqui. Faz L2 na 45, double top, L2, excelente entrada. E faz L3 aqui na 47, 48, né? Até L4 na 51,
embaixo dela. Todas essas L's são vendas, né? Eventualmente, né? Todas são vendas. Então, aqui é um modo de vender alto, né? E comprar baixo por aqui. Então, evolui de breakout, tie channel, que é um modo breakout também, para broad channel aqui. O problema daqui foi o seguinte, o problema é que ele se manteve quase 20 barras laterais, né? Fazendo um channel, tipo de channel, canal, né? Que dava a impressão que em algum momento poderia ser um canal de correção, né? Dessa perna de alta. Então, por se manter tanto tempo fora. Então, dava a impressão de que ele iria reverter aqui em um certo momento. Ele se manteve ali. E aqui nessa barra 54, 53, 54, quando a gente tinha esse canal, essa caixa de Pandora aqui, quando o 52 fechou fora da caixa, pensei que ele ia ir baixo, fazer, né, suas duas perninhas para baixo, digamos aqui. Perna 1, perna 2, né? Ia cair, ia buscar 28. Mas ela não fez, ela tentou reverter um microcanal de alta de 4 barras, né? E aí onde está o problema, né? A gente pensava, eu particularmente estava vendido, e na 54 virei na venda. Aí onde está o tema, né? Porque, ok, tudo bem se a gente vir aqui na 54 na venda, na 53, na compra, perdão, para tentar ver se que ele vai buscar a EMA dos 60, na EMA dos 15 e tal. Mas quando ela vai testar a parte superior da caixa de Pandora aqui, a caixa precisa ser ajustada aqui, né? Ela tenta ir para baixo, falha, tenta ir para cima e falha novamente, né? A falha da falha. A base 57, talvez eu recomeço dessas L's aqui, né? Então, seria uma L1, talvez, com double top, né? Ou uma falha nesse canal. Então, você pode vender alto aqui, na caixa de Pandora, pode vender baixo a 57, baixo a 58. Eu acho que é um pouco difícil observar isso aí, mas era um modo sempre vendido, né? Sempre a 42 foi e a 22 foram os stops. Eu acho que a gente deveria... A única forma de mudar esse contexto era barras acima da 42. A gente deveria ter... Eu deveria ter fixado isso, particularmente, para continuar firme na minha operação de venda, por exemplo, né? Que aí virei. Ok? Então, Comigo aconteceu parecido nesse dia também. também, Eu né? vendi uma H1 do 15, esperando que a H1 do 15 fosse falhar, porque era um microcanal no 15 ainda, que era ali por volta da barra 34. Foi durante a 34 ali, foi uma H1 do 15. Uhum. E aí, esperando escalar mais em cima. Eu escalei ali durante a 39. Bem ali quando ela foi no close essa barra de compra ali, é 24. Aquela barra de compra ali, né? Uhum. Sim. Escalei ali. E aí fiquei esperando, mas veio L1, L2, L3 e não vi, não aparecia vendedor para trazer esse preço para baixo, né? Aí eu comecei a achar que talvez ia ser mais profundo, principalmente depois da 53, 54. Eu saí em cima da 55, desisti da venda ali, com pequena perda. Aí ele falhou mais uma vez e foi. Eu achei que esse TTR na média, achei muito parecido com o dia que você pegou um MTR. Acho que não vou procurar aqui, acho que foi dia. Foi dia 19 aqui. Eu Tá. vou mandar a foto aí no chat. Bom, mas isso foi o que aconteceu. Mas a gente poderia ter em mente que poderia evoluir, buscar. A gente tava com mente de que poderia ir buscar a mínima de novo, né? A 28. Isso estava. O que talvez. O que talvez fez a gente, talvez, aqui, essa sequência de barras aqui, foi que nos enganou a todos, a muitos, né? Eu acho.
E poderia ser sempre simplesmente uma FLAC para MTR também isso aqui, né? Então, realmente esse padrão aqui foi que nos levou a pensar diferente. Agora, onde a gente poderia ter mudado um pouco, né? Eu acho que aqui a gente teve 43, 52, 59, uma wedge, né? E um canalzinho dentro de um TTR. E a 59 foi a barra que fechou de novo, fora desse TTR com força. Mesmo que seja uma wedge, a gente já tinha que estar de olho de que poderia acontecer um rompimento, né? Você vai pegar, vai vender a 60? Não, tá dentro do canal, né? Tá baixo no canal. Então é difícil pegar a 60, 61, 62, né? Acho que é meio complicado aqui, porque você tá de alguma forma nesse trading range, você tá no meio e abaixo. O que a gente poderia ter feito, e aí é interessante, tudo isso aqui foi uma perna só. Então, primeira correção dela, L1 fail. Então a gente pega essa L1 fail e a gente faz o fade dessa barra. Então um pouquinho mais acima da metade. Qual é o problema disso aqui? O problema é o follow through, né? Não teve um bom follow through. 65 foi uma boa barra bull, né? Qualquer um poderia ter virado aqui acima da 65, até teve follow through, né? Então, esse é o grande problema desse padrão aqui. Então, não teve bons follow-throughs. Então, a 65, double bottom, perto aqui de um local onde poderiam ter compradores ou vendedores preços ainda, era interessante. Só que aqui ainda tem espaço para baixo, né? Então, perna 1, perna 2, né? E aí a 67 faz uma máxima mais alta com relação a 63. Então estava bem confuso tudo isso aqui. Realmente era muito complicado esse tema aqui. Claro, essa 67 ela fez um pullback no ponto de rompimento da wedge para o lado errado, né? Então, se a gente pudesse ver no micro dessa forma, ok, mas realmente não estava fácil isso aqui, né? Então isso para mim aqui não estava fácil. Pois 67 fez perna de baixa, né, até a 69, fazendo uma wedge aqui, outra wedge, testando a 31. Eu sei que alguns trades fizeram esse trade aqui, ó, comprando na linha da wedge, no close da 30, né, buscando esse double bottom e retomada em uma MTR, né? Então aqui isso é uma configuração de MTR, realmente, nesse contexto. Estamos de acordo? Sim, a retomada é muito fraca, né? Sem gap aberto. Dava para pensar mesmo. Então a gente tem uma configuração de MTR aqui, e aí é onde estava o difícil do dia. Se a gente acertava essa MTR aqui, que era meu caso, por exemplo, estava comprado por aqui, né? Realmente o dia ia ser diferente para todos nós, né? Eu acho. Com certeza. Aí, a 70, outros compraram a 70, né? Correção, digamos, uma, duas, três puxadas, baixo nesse triângulo expandido, outros poderiam ter comprado a 70, né? Mas tem um tema aqui, né? Que essa, ao final das contas, essa era outra caixa de Pandora aqui, outro TTR, onde a gente vê os closes, né? Dentro da caixa. E a 70 foi a primeira barra que fechou fora da caixa. Obviamente, isso aqui estava muito baixo para tomar. Então, eu não tomaria, ao contrário, talvez compraria mais. Eu acho que eu comprei mais até nessa 70, né? Buscando de novo um wedge e um higher low, tempos gráficos menores para a retomada. Só que o que fez o mercado foi diferente. Aqui onde está a mudança do ciclo, né?
A gente já sabe que tínhamos um spike at channel, a evolução é um BC, então tinha o risco de ter uma mínima mais, uma nova mínima, obviamente, né? Tinha o risco e tinha a probabilidade. Mas a configuração do dia, mais de 40 barras dentro do seu trading range aqui, né? Dava para pensar também que tinha uma probabilidade de reversão majoritária de tendência da MTR. Então, essa MTR não funciona aqui. E aí é onde está o tema, né? Quando uma MTR não funciona, inicia a baixa probabilidade. Então, onde que inicia a baixa probabilidade? Para mim, na barra 73. Ah, mas está baixo com relação a tudo isso aqui. Sim, está baixo. Só que a gente tem que observar, né? Tem que observar o que está acontecendo. O wedge faz o MM da wedge, né? Alvo aqui. Então, olha como que é bonita a 69. Até aqui estava se comportando perfeitamente uma sequência de MTR. 69, até 69, a sequência de MTR estava bem, bem confirmada. Então, os trades daqui tem algo a 28 ou a 30, né? Close da 30 ou close da 28, os trades daqui, né? O trade da L1 fail tem um alvo na também 28, 30 ou o MM dessa wedge fail ou uma nova mínima, tá? Perfeito, isso é plausível. Era muito difícil a gente pegar um trade aqui para buscar um MM. Também tinha um MM, né? Já identificado, por exemplo, dessa perna. Então você poderia pensar como que essa perna 1, perna 2, pullback, poderia ir aqui no 121K. Então acho que era um MM que a gente poderia considerar que poderia ir ali, tá? Então esse primeiro MM, perna 1, spike e perna 2 aqui, antes da formação disso aqui, dava para pensar que poderia chegar lá. Quando se forma tudo isso aqui, 40 barras, já a gente pensa um pouco diferente se isso vai chegar lá ou não, qual é a probabilidade de isso chegar lá. A probabilidade diminui um pouco, mas ela ainda existe, pelo menos em fazer uma nova mínima, né? Então o que acontece aqui para ver o que acontece? Primeiro falha uma wedge aqui. Então quando falha essa wedge e faz esse MM aqui, pô, será que um dia é baixa probabilidade? Né? A gente tem que se perguntar. Isso talvez faltou para mim questionar um pouco, né? Aí faz outra wedge 62, 65, 69, né? E a gente espera a retomada a partir daqui. Veio 69, 70, não muda nada, a gente ainda continua a retomada. Se alguém comprou aqui essa barra para a retomada ou colocou uma ordem stop e não foi acionado, tudo certo. E aí veio essa 70, uma boa barra, fechando fora da caixa. E as 71, 72 fizeram um pullback dentro da caixa de Pandora. Agora 73, boa barra, né? Fechando na mínima. Já é o segundo fechamento, né? Na mínima a partir da 70. Então isso aqui é uma entrada de baixa probabilidade, buscando mesmo já a segunda perna. 73, tá? Dá para ver aqui que onde que a gente pode realmente observar a mudança da baixa probabilidade? Difícil, né? Complicado. Eu só acho que um sinal maior era essas wedge falhando, né? Exatamente. Então aqui a wedge falhando, tem uma wedge aqui, obviamente, né? Fez o objetivo. E aqui tem uma wedge que não fez o objetivo, falhou. Outra wedge que não fez o objetivo, falhou. E aí, duas falhas de wedge consecutivas te levam a um início de uma derretida em baixa probabilidade. Essa wedge aqui tinha algo ali, ó. Uma, duas, três puxadas.
essa wedge aqui tinha algo aqui, exatamente no tique da 76, né? Então, essa wedge que falhou aqui foi no tique da 69, essa wedge que falhou aqui, wedge 62, 65, 69, teve algo na 76. Olha que bonito, né? No tique. Então, 73 fez essa perna aqui de rompimento, novo rompimento, fez nova mínima, você confirma o broad channel, então na evolução do ciclo. E aí você poderia tomar 75, né? Se você considerar já que isso aqui é um broad channel, né? Considerar essa máxima, né? E essa máxima e faz uma paralela, tinha espaço para baixo aqui, né? Certo? Sim. Então, É. aí a gente já tem que pensar realmente um broad channel de baixa, com muito espaço para baixo. E tem vários, e aí a gente tem que ver os outros alvos, né? Quais são os outros alvos? Quando faz essa perna, a gente tem que ver o seguinte. Isso aqui é uma perna só, pela proporção, pullback e perna 2. Então aí, o MM dessa perna 1, pullback, perna 2, realmente é aqui. Quem ia pensar que ia chegar lá, né? Mas isso que a gente deveria considerar como evolução do ciclo. E tem realmente a linha de canal muito longe. Então, vender essa 75 é meio complicado, mas é uma barra rompimento que você pode usar como stop, né? Então, você usa ela como stop, um para um dela e aqui mesmo, né? Então, vamos lá. Quem vende 73 70? é um trade complicado de tomar. Acho que muito poucas pessoas tomariam, realmente, tá? Pelo contrário, talvez alguns até comprariam essa barra, né? Mas a 75, rompimento, muitas pessoas tomariam. Só que tinha que ter stop acima dela ou você vender 50% dela. Certo? Poderia vender por aqui. Tem um melhor retorno para scalp, talvez. Quem vende 50% mantém o stop em cima dela? Tem um stop acima dela. Você pode vender aí ou pode fazer isso aqui. Manter o stop acima dela. Né? Forte bar. Então pega essa aí. E tal. Microcanal também poderia vender acima de 76. Né? Mas uma forte barra poderia vir aqui testar o ponto de rompimento. O stop acima dela estava ok. Se você ver meu plano de trade, bom, o plano de trade aqui não estava, mas aqui embaixo dessa mínima do dia anterior estava a venda. Então, fazia sentido vender por aqui. Mas aqui já, a partir de 75, era modo sempre vendido. Então aqui, realmente, esse mercado colocou de novo o mercado, essa perna colocou o mercado always in short. E aí, busca por vendas, né? Perna 1, você vende 78. Obviamente, se você vendeu 78, que eu acho que eu fiz também, e você viu essa continuidade aqui, talvez pule fora, mas se o stop está aqui em cima, tá tudo bem, não ia ser pego, né? E buscando o MM dessa barra 75 poderia ser um bom swing, né? Então o MM a 75 foi aqui. E aí, de novo, mercado baixa probabilidade, isso aqui é um início de baixa probabilidade, então os padrões normais, eles não tendem digamos, a funcionar, né? Então a double bottom aqui para retomada, isso aí realmente não seria bom tomar. Eu aqui estopei meu dia na 75, não consegui aproveitar isso aqui, mas poderia ter aproveitado e recuperado meu dia. Um tema que eu tenho que ver, porque eu tenho trava na plataforma.
Então aí eu não consegui operar mais. Mas sem dúvida talvez tivesse aproveitado isso muito bem e sair no zero, pelo menos no dia, acho que poderia ter conseguido. Então aqui, qualquer coisa que você vende aqui com algo no MMS barra 75 era totalmente plausível. Tinha vários setups de vendas ali, double top, aqui vende, etc. Você poderia vender 84 como rompimento de bandeira, baixo 83, breakout, pullback aqui nessa excelente barra. Então tinha muitos setups aqui de venda, muito interessante, né? E, de novo, perna 1, pullback, perna 2 na 90, pullback na 91, perna 3 na 92, wedge. Você vai comprar essa wedge MM da 92. Dava até para comprar pensando, né, que poderia reverter duas pernas. O que aconteceu? Mas falhando. Boom, BO de wedge para o lado errado. Então, continua acontecendo baixa probabilidade. Então, já aconteceu a baixa probabilidade aqui, duas wedges lá em cima, rompendo para o lado errado. E aqui, o que você vai esperar dessa wedge aqui? Romper para o lado errado também, né? Outra coisa que a gente poderia pensar é que é o seguinte, essa wedgezinha aqui, na proporção dessa perna, talvez não era a mesma proporção. Então a gente poderia fazer perna 1, pullback, perna 2, a partir desse rompimento, que eu acho que a gente sempre faz isso, né? Perna 1, perna 2. Aí também estava aqui como alvo, olha só, na wedge. Então aqui tomar um trade aqui não seria ruim. Só que a gente tem que estar claro que embaixo da 92, stop bem curtinho aqui, poderia dar um failure wedge e um BO. Então a única forma de tomar um trade aqui era realmente fazer um stop curto. Tinha um MM do trading range, que é o MM do dia anterior, também aqui como alvo. Eu tinha aqui alguns alvos interessantes. Esse alvo também, que era alvo do perna 1, perna 2 original. Tu tinha vários alvos aqui nessa 92, né? E ainda assim, ela nem respeitou. Ela fez um BO dessa wedgezinha aqui e fazendo uma nova mínima na 93, um forte impulso de novo, e mesmo setup daqui em cima, uma bandeira em H2, em L2, né? L2 bull flag, bear flag, L2 bear flag, mesmo setup. Após uma wedge, ele vem testar o ponto de rompimento da wedge e ele faz, guess so, MM da wedge rompida para baixo, né? Em terceira perna. Então, perna 1, perna 2 e perna 3. Aqui se já tem uma proporção interessante. Então, ela fez um outro spike on channel em 3 puxadas para finalizar o dia, atingindo o alvo de leg 1, leg 2, né, de B14, B42, e também fazendo um fail, um MM da wedge fail aqui, 86, 90, 92. Bonito, né? Muito bonito esse movimento ali. Baixa probabilidade, dava para, se a gente tivesse analisado melhor, acho que dava para aproveitar bastante bem esse movimento, pelo menos, né? De acordo? Algum comentário desse dia 27? Acho que é isso mesmo. Tá. Então, Foi então vamos essas lá. vai falhando aí, acho que matou o dia. Matou. Aí, ela fez, a gente evoluiu de um spike tight channel para um broad channel. Lindo. Estamos um broad channel como ciclo, né? 3 puxadas, início do channel do rompimento de baixa probabilidade é aqui, nessa perna, na 73. Desde o começo do dia, falei que baixas probabilidades, eles voltam em baixa probabilidade também.
Aqueles que não pensavam que ia testar 73, ia testar o início da baixa probabilidade. Bom, que você vê mais uma vez que acontece, né? Então, 3 puxadas para baixo. O que a gente espera de uma wedge? 2 puxadas para cima, certo? Certo. Ou laterais. Então, abertura de gap, uma puxada na barra 1, pullback, puxada 2. Além disso, uma wedge, micro wedge no 1 minuto. Testando o início do Spike and Channel, certo? Então ele fez o que tinha que fazer um Spike and Channel, fez aqui na B7. E a B1, ela realmente ela foi e fez um para um dela, do corpo dela, né? Mínima ao corpo, fechamento, claríssimo ali. Então, para mim, isso aqui era algo esperado de acontecer. Aí eu esperava que ele ia reverter de novo e buscar o gap de abertura. Em certo momento não esperei, até a barra 10. Eu esperava que poderíamos ter uma segunda perna desse impulso, testando aqui a EMA dos 60, double top na EMA dos 60 para cair. Isso que eu esperava, inclusive eu comprei a 10, né? Então, eu acho que foi meu primeiro trade, foi comprar a 10 aqui. E buscando esse impulso aqui. Mas não aconteceu, né? Então vamos lá, ela fez o que tinha que fazer e aí a gente espera a retomada. Pensando nisso, talvez alguns trades poderiam ter tomado a barra 11, vendido a barra 11, né? Eu achei que estava nas temas aqui, você não marquei. Aquele que estava antenado talvez poderia ter tomado aqui close da 7 por ser uma wedge, buscar 2 pernas para baixo, né? Poderia ser, mas achei difícil a gente talvez um fade da 7 poderia ter sido algo interessante, né? Teste aqui do ponto de rompimento poderia ser interessante, não sei o que vocês pensam, mas achei um pouco difícil aí estruturar. Quando começou o dia assim, um gap muito grande de alta. Eu passei a achar que ia buscar os 50% dessa barra do dia anterior. Que dava lá no 122 mil. Exatamente, tinha espaço para cima lá, né? E Então aqui poderia ser também um rompimento desse ponto aqui, desse swing. E eu realmente não me senti confortável aqui de vender e de fazer nada, né? Mas eu sabia que estava aqui um MM da B1, já tinha marcado tudo isso. Sabia também que buscaria, que isso aqui, não, essa queda não era para ela reverter em V completamente. 50% talvez voltar a cair. Ou ir aqui na EMA, fazer um double top aqui na EMA dos 60 e voltar a cair. Eu acho que isso era o mais plausível. Acho que a gente teria que buscar double tops para buscar o fechamento do gap. Esse fechamento do gap me condicionou o dia, eu acho, e eu vou explicar por quê. Então o dia ela fez suas 2 pernas a partir de uma wedge, então a gente está em um bro channel, continuamos em bro channel, e essa nova máxima poderia te dar a ideia de você fazer isso aqui, um channel um pouco mais já inclinado, e se você ver a paralela, né, olha só, ela fica um pouco menos inclinada, né? Com uma angulação melhor. E você vê que a barra 106, 107 agora, ela fica dentro do canal. Então, aí a gente vê que a 7, sendo essa paralela, se a gente fazer a paralela da linha de canal inversa, vamos supor que a gente no começo do dia faça essa paralela aqui, inversa, e botar aí lá no início do canal, e a gente observa que essa barra 7 ficaria realmente testando a linha de canal em wedge, em 3 pernas, 2 pernas e wedge. Então poderia alguns traders buscar uma falha nessa linha de canal. E a gente observa também que a barra 16 também testa essa linha de canal, essa linha de tendência de baixa, né? Então interessante, mas isso aqui eu não fiz.
essa paralela, só vi, e por isso achei interessante hoje, quando estava tentando preparar para o estudo, né? Mas dá para ver que se a gente traçar a linha canal paralela e colocar uma paralela em LTV, para ver que a evolução clara do canal de alta, de baixa, estava clara aqui, né? Então, uma, duas pernas, um canal de baixa, a gente busca por vendas, né? Então, nesse sentido aqui, se a gente tivesse feito isso, talvez a barra 7 faria muito sentido, ou a barra 8 buscando duas pernas para baixo, né? Continuando no broad channel de baixa, né? Tá? Então, aí, o que sim ficou claro é o seguinte, a barra 10 falhou, então quando ele vier testar de novo a barra 10, com relação ao dia, né? Quando vier testar de novo a barra 10, obviamente você vai encontrar vendedores ali, né? Então, fez uma, duas, três puxadas, então essa wedge baixo no dia, dava para tomar, close da 15, barra 15, né? Baixo no dia, dava para tomar, buscando esse alvo da barra 10, ou inclusive buscando uma retomada, né? Então, perna 1, pullback, perna 2, dizer opening gap. Então, poderia ser uma hipótese também, né? Bom, então aqueles que pegaram essa wedge aqui, tinham como alvo isso aqui, ou tinha perna 1, pullback, perna 2, que dava como no 122 também, né? Se a gente fazer aqui, que era um alvo da metade do dia anterior, né? 122.500 aqui. Né? Era um alvo talvez interessante para buscar a metade do dia anterior e ainda assim não perder a premissa de baixa. Mas acho que aqui o que privou foi o canal de baixa mesmo. Então, desses 6 para mim foi um bom trade, tá? Nesse ponto. Eu estava comprado, então não saí ali e saí embaixo da 17 mesmo. E aí a 17 para mim foi o melhor trade, né? Porque tá nas EMAs, né? EMAs juntas, a 17 uma falha dessa barra 16, tinha uma estrutura clara, né? Então poderia ser perna 1, pullback, perna 2, buscando esse gap aqui, né? Então digamos que um double top aqui, é uma sequência digamos de double top para buscar o fechamento do gap, que tem uma probabilidade boa quando esse tipo de trading range já acontece, né? Então, buscar comprar alto aqui, vender alto nesse trading range do dia para buscar o fechamento do gap era um bom trade, né? Outros poderiam, por exemplo, tomar perna 1, B7, né? B7, perna 1, pullback, perna 2, que na mínima da 1, faria total sentido pegar esse trade aqui, boa probabilidade, excelente probabilidade eu diria, ou a 17 inclusive, um para um dela, buscar uma nova mínima, né? Seria também interessante. Então esses dois trades aí para mim foram talvez os melhores trades do dia nesse sentido. E depois aí o dia ficou meio que complicado e vamos para lá. 17 deixou um micro gap, também por isso muito interessante buscar isso, né? Então para finalizar o dia de ontem, depois o dia foi em canal de baixa. A gente vê aqui um canal de baixa claro, né? Novas mínimas acontecendo. Então, traçando esse canal de baixa como LTV, a gente poderia pensar mesmo em uma terceira puxada, puxada 1, puxada 2, e até uma terceira puxada buscando esse gap, né? Estava bem perto, né? 200 pontos a partir da mínima da 20. E aí é onde o negócio começa a incomodar um pouco, porque tendo esse gap tão perto, a probabilidade de ele não ser preenchido é baixa, eu diria, né? Só que o mercado não fez isso, e aí vamos para a próxima evolução do ciclo. Depois de um canal
broxando, o que é bem como ciclo? Aí ela Lateralidade, exatamente. E a lateralidade acontece aqui nesse caixote do resto do dia. E aí vamos aí para lá, né? Mas nesse momento aqui, a partir da 20, boa perna de baixa, né? A wedge pode-se dizer que essa wedge aqui cumpriu seu objetivo, né? De ir testar aqui. A barra 7 deixa o microgap aberto, então tem pressão de venda aqui. Barra 17 deixa outro microgap aberto. Você pensa, bom, eu vou buscar uma terceira perna, né? No broad channel, tentar vender o mais alto possível nesse broad channel de baixa aqui do dia, para buscar fechar o gap da abertura. E aí foi onde eu vendi, realmente vendi por aqui, vendi acima dessa barra, vendi embaixo da 25. Aqui estopei em cima da 25 porque pensei que não era o ideal, acima da EMA, estopei. Estopei por essa sequência de barras, né? 3 barras consecutivas, depois fez uma II aqui, né? E ela tentou ir para cima, falhou na EMA, e a 25 veio para baixo, então vendi embaixo da 25, mais, aí estopei acima dela. E aí pensei que poderia ir para cima a partir desse IOI, que é um elemento de, digamos, um padrão de reversão. A gente não sabe para onde que ele vai reverter, mas quando reverte, reverte. Aí faz essa barra 30, né? Barra 30, todo mundo estava na dúvida se ia feidar essa barra ou não, né? Realmente muito difícil feidar essa barra 30, né? Porque você tem esse alvo aqui, então é muito desconfortável fazer esse fade da 30, né? E não marquei por isso, né? E isso aqui tranquilamente poderia ser o início da terceira perna. Obviamente está, digamos, em condições de que se esse gap estivesse fechado e acontece a 30, eu talvez tivesse feidado ela. Mas por causa dessa 19 aqui, né? Então compra aqui na 19 uma condição mais clara, ok, mas como estamos um broad channel aqui nesse momento de baixa, poderia fazer a nova mínima tranquilamente, fechar aqui, inclusive testar a mínima do dia anterior aqui embaixo, né? Então estava muito desconfortável isso aqui até esse momento. E até aqui era um canal de baixa no dia também, correto? correto. Só um minuto e já volto aqui, Ed. Tá bom. Então, onde que poderia ter mudado o negócio, né? A 30, 31 fez uma primeira perna, 32, 33 fez uma segunda perna, e aí sim, a falha no AIB aqui na 35, tomar essa AIB, para mim um trade excelente, já que ia com essa falha, não buscando esse gap de abertura, poderíamos dizer que ele deixou para uma outra oportunidade o preenchimento desse gap. Mas ainda assim é muito desconfortável. Então, essa 35, por que que ele é boa? Porque é uma IB. Então, a IB você compra acima dela com stop embaixo dela. Máximo que você pode fazer, aí baixo como está, é fazer isso aqui, 200 pontos de stop até a mínima da 20. Mas, se ele for embaixo da 35, realmente eu acho que ele ia aí inclusive mais. Então, para mim, era stop de barra mesmo, desse IB 35 e pronto. Se for baixo, seria um rompimento. E aí, iria buscar patamares de preços menores. Então, essa 35, um dos best trades, e a 36 com follow through, bull, muito boa barra, talvez a melhor barra bull de todo o dia, depois da barra 1, né? E aí, realmente contar umas 3 pernas, ou ir buscar esse alvo aqui da 16, que era o primeiro que a gente poderia buscar. Então eu tava de olho nesse, tomei essa 35, tomei aqui acima 32, na verdade, né? E fui buscando subir. Só que ela subiu em uma perna, 2 pernas, 3 pernas, né? Em wedge. Wedges truncadas no micro wedge também. Então dava para
quando ela foi 3 pernas, aí já testando o microgap da 17, já dava para pensar em reversão. Então a gente já teve uma reversão de wedge aqui que funcionou. E aqui temos uma segunda wedge testando o topo, né, do swing anterior. A gente vê que encontramos vendedores na última barra bull aqui, e na EMA dos 15. Então pode ter alguns vendedores aqui nesse IOI, né, preços, mas ainda assim ela não evoluiu. Então os que foram presos aqui venderam mais aqui, né? Então e aí se origina uma retomada dentro do trading range. Quando que a gente sabe que é um trading range já com uma evolução, né? Aí está o problema. Até aqui, a gente pensa, talvez até aqui a gente pensa que é um broad channel de baixa. Quando falha esse IOI vai para cima, testa, aqui falhando também de novo, até aqui a gente pode pensar que está evoluindo para ou um trading range ou inclusive uma MTR, né, eventualmente, né? Então o que a gente precisaria para um MTR, né? Temos uma EMA gap aqui, gap de EMA, então fechando acima da EMA dos 5 minutos, barras consecutivas, então a gente tem uma forte perna, não digamos forte perna, mas uma perna que deixou gaps de EMA que não vinha acontecendo no dia, né? Só um aqui, talvez na 12, no começo do dia, após uma forte puxada aqui na abertura. Mas aqui, 45, 46, deixou gaps de EMA, inclusive nos 15 minutos. Isso é importante observar, porque então a gente pode se formular que, bom, talvez não vai fazer nova mínima, né? Aqui já diminui a probabilidade de fazer nova mínima. O grande problema é esse gap aqui, né? Que é realmente um magneto muito forte. Mas aqui já dava para observar que não teríamos fazer nova mínima com esses gaps de EMA aqui, ia ser um pouco mais complicado. E aí, bom, dá uma barrinha sinal interessante, alto, né, nesse trading range, testando o microgap que estava aberto. É bom tomar essa barra 51, né, para buscar 2 pernas ou 3 pernas, ou buscar o preenchimento desse gap aqui na 32, que é um alvo. Esse preenchimento de gap na 32, obviamente, vai ser um alvo. Vou colocar aqui. Mas poderia pegar essas 51, talvez uns 150 pontos para buscar esse alvo aqui, né? Então tá bem interessante essa base 51, inclusive para buscar 700 pontos. Então isso aqui é um dos melhores trades, eu acho, também nesse extremo. Aí depois 51 deixa um microgap aberto, né? E a 54, 53 faz pullback nas EMAs, né? E deixando o microgap aberto. Quando deixa esse microgap aberto, você observa que tem pressão de venda, você vende a 55, tá? E aí você busca as 3 pernas para baixo. Temos aqui par de wedges aqui, uma wedge menorzinha, um canalzinho baixo, e depois tem uma wedge maior, 1, 2, 3 pernas, testando o alvo de trading range, né? Então a gente observa trading range PA aqui, barras sobrepostas, muitas sombras, abaixo e acima. Então estava claro aqui o PA nesse caso, né, de trading range. Quando estamos em trading range, nosso setup está claro, nosso setup é buy low, high scalp, então a gente pode dividir o nosso trading range desde a mínima até o microgap da 17, onde for swing, né? Aqui, a partir da 51, a gente já sabe que temos um trading range. Então, evolui no dia de broad channel para trading range no dia. A partir da 51 a gente já sabe que é um trading range, a gente compra baixo e vende alto. E aí onde que o dia talvez ficou mais tranquilo, e aqui nessa sequência de wedge,
a gente poderia tomar trades, inclusive pensando já em MTR do dia. Não no MTR do ciclo completo, mas no dia a gente poderia tomar trades aqui embaixo, né? Buscando, inclusive, o fechamento desse microgap na 7, que foi o que eu fiz, né? Então, tomei trades aqui, perna 1, perna 2, perna 3, tem outra wedgezinha testando essa 32, close a 32, falhando. Então aqui dá, qualquer lugar por aqui dá para tomar compras, também buscando 2 ou 3 pernas para cima, digamos, o extremo da lateralidade. Então assim que a gente opera trading range, esse aqui, microgap que deixou aberto, no trading range eles ficam fechados, né? E aí fez uma boa perna de alta, micro wedge, né, aqui, e aí retomou com boa perna de alta também, wedge, 1, 2, 3 puxadas, até preencher o gap, e digamos aqui no 121k, né, que falhou repetidas vezes aí. Então esse ponto aqui de 121k para amanhã, para segunda-feira vai ser muito interessante observar. Então 3 wedges aqui, nesse ponto de alto na lateralidade. Você pode tomar qualquer venda aqui, mas na 100, tipo uma L2 ou L3, muito mais interessante, ombro, cabeça, ombro, muito mais clara aqui para tomar e buscar também, inclusive, o extremo, né? Qualquer gap que fique por aqui aberto, que acho que não ficou nenhum, mas poderia ser interessante. Então, um range de 550 pontos, que se bem aproveitado, dava para pegar uns 400 pontos em cada perna, né? Pelo menos desde aqui dava para pegar uns 400 pontos aqui, e para cá dava para pegar outros 400 pontos para cima. Aqui, acho que todo mundo até aqui estaria buscando por vendas, até aqui. Apesar desse double bottom aqui, a gente poderia buscar 3 pernas também, ou buscar esse topo aqui, né? Mas talvez a partir dessa 42, algumas pessoas poderiam ter caído fora aqui, né? Então, essa 42 aqui, falhando na EMA dos 15. O que ficou meio desconfortável do ponto de vista da estrutura? Você poderia ter alavancado aqui nessa 35. Eu poderia ter alavancado na 35, mas e aproveitado melhor esses ranges. E aqui alavancado na 70, mas eu entrei pequeno. E aí onde está o problema? Por quê? Por causa desse gap, abertura. Porque ele é um magneto, então estava tão perto, 200 pontos, tamanho de uma barra, talvez, que o stop, realmente, disso aqui, tinha que ser lá embaixo, não tinha outra, né? Então, assim, você poderia fazer um stop aqui curto, digamos, com lote mínimo, digamos assim, né? Mas a probabilidade dele vir aqui embaixo, voltar a subir, ter violinar, para mim era alta. Então não me senti confortável de alavancar aqui ou colocar meu stop full por causa desse gap. E aí onde talvez não me impediu terminar no zero no dia de ontem por causa disso. Eu tentei talvez aqui comprar mais, mas aí não deu sequência, saí dessa parte. Então ficou difícil para mim poder alavancar, colocar meu lote completo acá nesse trading range por causa disso. Talvez as vendas poderiam ter sido mais, digamos, mais tranquilas, mas também tinha um stop longo aqui em cima, né? Talvez da 16. Se a compra dava sequência para cima em MTR, essa 16 ia ficar curta, ia ir para 7. Então o stop não estava claro nesse trading range. Aí, tínhamos que confiar mesmo que ia falhar nesse caixote. E aí era muito complicado, né? Isso que você pensa. Aí. Então, em forma geral, um trading range de 80 barras, tá? Isso aqui é uma bandeira final em tempos gráficos maiores, né? 80 barras não é uma coisa fácil de se fazer. Então, um total equilíbrio. Então, chegou um ponto
onde o preço está em equilíbrio de ambas partes, um ponto onde as partes acham que o preço está ok. Então, se voltarmos aos ciclos, né? Breakout, tie channel, bro channel, duas pernas, bro channel e agora trading range. Qual é o próximo ciclo? Rompimento. Rompimento. Então, qualquer coisa fora esse caixote, segunda-feira, seria um rompimento. Para qualquer dos dois lados, né? Pode ser um novo rompimento para continuar baixa, ou pode ser um rompimento para Major Trend Reversal. Tá? Eu, pelo diário, como que ele está aqui, a gente vê que pode ser um breakout pullback dessa linha de tendência de baixa. Na EMA, no diário, eu ainda continuo inclinado de que a maior probabilidade pelo diário é de fazer uma Major Trend Reversal de toda essa perna de baixa nos próximos dias. Então esperaria mais uma probabilidade de romper para cima em função do contexto da tendência primária, né? Está baixo no canal de baixa, é um breakout pullback da linha de tendência de baixa, então eu esperaria qualquer rompimento com maior probabilidade de ir para cima, inclusive, né? Então dá para antecipar rompimento comprando aqui embaixo, para mim está baixo, muito baixo, tá? Ou dá para esperar o rompimento aqui em cima, né? Desse trading range. Tá bom? Fechamos por aí, gente? Certinho, Ed. Muito obrigado. Faz sentido? Alguma pergunta? Ali, só vou fazer uma pergunta. Na verdade, talvez poderia acrescentar uma entrada ali, na minha opinião. Ali, durante aquela perninha ali começou ainda na 71, né? O que você acha de comprar os 50% dela ali, por volta da 77, 78, tudo? Aqui, né? Isso, 50% dessa perninha. Também. Mínimo Sim, sim. durante 77, 78. Você poderia comprar essa micro wedge aqui também, né? Igual, mesma coisa, micro wedge em 50%, excelente. É, muito bom. Para por aqui, vou marcar aí. Sim, isso é muito boa. Teve várias complicações ontem, né? Por exemplo, o preço se manteve embaixo da EMA dos 15, né? Continuava se mantendo embaixo da EMA dos 15. Isso talvez poderia nublar um pouco o seu raciocínio, o nosso raciocínio, né? Mas também já estava meio lateral. Então, estava lateral, as EMAs importam menos, né? Acho que a gente tem que tirar isso daí. Obviamente, a gente tem presente que tem bem uma forte barra de tendência de baixa, né? E aí, mas realmente já estava lateral a partir da 51. Então, tudo isso aqui é lateral já. E estava mais claro que qualquer referência da EMA aqui não era mais válida, né? Nesse ponto. Acho que a gente tem várias coisas que a gente precisa tirar quando o ciclo muda, né, da cabeça, né? Muito bom, excelente. Bom, obrigado, gente.